presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que hoje que nós vamos falar, nós temos falado essa semana sobre as mãos do Senhor nosso Deus, o poder que há nas mãos dele. E que essas mensagens possam ficar gravadas aí no seu coração e na sua mente para nunca mais você esquecer. Nós vamos ouvir aquela música de ontem e aquela música, ela foi força, ela foi cura na minha vida. Nos anos atrás, quando eu passei uma época difícil, eu me apeguei às mãos poderosas do Senhor Jesus. E é um testemunho na minha vida que eu aprendi que nas mãos do Senhor Jesus eu encontro força, cura e direção para minha vida e segurança. E é por isso que eu estou dividindo com vocês. Vamos ouvir aquela música? Pode levantar as suas mãos comigo. Tua mão poderosa, Senhor. Tua mão que fez o mar se abrir, a mesma mão que a Pedro levantou, a tua mão que expulsa todo mal, a mesma mão que cura toda dor. Foi essa mão que fez a tempestade acalmar, a mesma mão pregada numa cruz por mim. Eu quero o poder das mãos de Deus, tocando em mim pra mim. Preciosas mãos do Deus que me salvou, o precioso sangue daquele que me amou. Toca em mim, Senhor, toca em mim com as tuas mãos poderosas, toca em nós, Senhor. Fez o mar se abrir, a mesma mão que a Pedro levantou, a tua mão que expulsa todo mal, a mesma mão que cura toda dor. Foi essa mão que fez a tempestade acalmar, a mesma mão pregada numa cruz por mim. Eu quero o poder das mãos
as suas mãos para Ele, mais alto que você puder. Eu quero o poder das mãos de Deus tocando em mim, as preciosas mãos, as preciosas mãos do Deus que me salvou. Precioso sangue daquele que me amou. Forte, forte. Eu quero poder nas mãos de Deus, tocando em mim pra me curar. As preciosas mãos do Deus que me salvou. As preciosas mãos do Deus que me salvou, o precioso sangue daquele que me amou. Coisa linda, né? Essa música. O nosso texto de hoje vai falar sobre a mão do Senhor. E o nosso texto está em Ezequiel 33, 22. Vamos ler? Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Elias estava revestido de unção e autoridade de Deus, porque a mão poderosa de Deus estava sobre ele. Muitas vezes, queridos, na nossa vida, nós nos sentimos frágeis, não é verdade? Nós nos sentimos fracos, derrotados, não é verdade? E quando a gente estuda sobre o poder que há nas mãos do Senhor, nós podemos ver que quando o Senhor coloca a sua mão sobre nós somos revestidos naquele momento de unção, de autoridade, de força. É maravilhoso quando nós experimentamos, né, da mão do Senhor sobre nós. E aqui nós vemos Elias testemunhando isso, né, que ele foi revestido da unção e da autoridade que foi dada pelas mãos poderosas de Deus sobre a nossa vida. Quando a mão poderosa de Deus está sobre nós podemos nos sentir protegidos, sabia disso? É uma proteção contra as investidas do mal, é uma proteção contra maldades que lançam sobre nós, sobre investidas do diabo, do inimigo, perigos que nos rondam. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós nos sentimos protegidos. E o impossível de acontecer torna-se possível. O mais importante, né, o milagre maior que as mãos do Senhor podem fazer sobre nós, não é nem tanto resolvendo o problema, aquela situação que a gente está preocupada, mas é transformando a nossa vida. Você entende isso? Tirando aquele sentimento de raiva, colocando um sentimento de paz, tirando aquele sentimento de insegurança, de medo e trazendo tranquilidade no nosso coração, na nossa alma. As mãos do Senhor, ela traz sobre nós a unção de Deus para nós sermos usados nas vidas de outras pessoas. Quando nós vamos abordar alguém, quando nós vamos falar do Evangelho do Senhor, da vida de Jesus Cristo, né, do plano de salvação, nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre nós, né? Nós precisamos ser apenas instrumentos. Quem vai falar é a unção que Deus derramou sobre nós. Você entende isso?
Eu quero dizer para você, quando o Senhor estende a sua mão para resolver determinada situação na nossa vida, na nossa família, né, nos nossos negócios, na nossa saúde, não há quem possa impedir. Ninguém impede o agir de Deus. Quando Deus estende a mão e diz que vai resolver algo na sua vida, na minha vida, ninguém tem poder de impedir. Não adianta tentar impedir a bênção de Deus na vida daquele que ele estendeu a mão e já determinou a vitória. Quando Deus estende a mão, determina a vitória na minha vida e na sua, ninguém tem poder de impedir. Que palavra maravilhosa! O que nós precisamos então nessa vida? Nós precisamos da mão de Deus. Nós precisamos da mão de Deus sobre nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa saúde. Nós precisamos da mão, nós devemos clamar pela mão de Deus. Temos vários exemplos de homens e mulheres na Bíblia que a mão do Senhor esteve sobre eles e todos foram vitoriosos. Eu vou colocar alguns aqui somente. Por exemplo, José, ele venceu oposições, ele venceu provações, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi odiado pelos irmãos. Mas no final ele foi exaltado como governador, porque Deus colocou sobre a vida de José as suas mãos. Esther, ela foi escolhida rainha, né? E ela venceu oposições do seu povo. Ela lutou, ela guerreou, mas o seu povo não foi destruído, porque Deus colocou a mão sobre a vida de Esther. E Esther foi usada para trazer vitória sobre o povo de Israel. Mardoqueu, que era tio de Esther, ele foi exaltado, um homem humilde, um homem simples, mas a mão de Deus sobre a vida dele o exaltou. Se estamos nas mãos de Deus, não temos motivo para nos preocuparmos. Queridos, que a nossa preocupação seja irmos para debaixo das mãos de Deus. Que a nossa preocupação seja buscarmos as mãos de Deus, não nos preocuparmos com o que nós estamos passando. Vá para o Senhor, vá buscar a proteção das suas mãos. Deus, ele está no controle da situação. O crente na mão de Deus é abençoado. O crente, nós já falamos várias vezes. Quem que é crente? Crente não é nome de igreja. Crente é quem crê no Senhor Jesus Cristo. O crente pode estar na católica, o crente pode estar na pentecostal, o crente pode estar em qualquer denominação de igreja. O crente, né, debaixo da mão de Deus, ele é abençoado. O ímpio, na mão de Deus, é punido. Você sabia disso? O ímpio é quem? Nós já falamos muito aqui. O ímpio é aquele que não leva Deus a sério. Essa semana eu tive uma oportunidade, nós tivemos, eu, a minha irmã, a minha cunhada, né? Minha mãe sofreu uma cirurgia em São Paulo e depois nós fomos fazer uma reunião com o médico, né, sobre o estado de saúde dela. E ele comentou, falou que ela foi brilhante no centro cirúrgico, que ela foi a estrela do centro cirúrgico. Por quê? Porque minha mãe é uma serva de Deus, porque minha mãe é uma luz de Deus aonde ela chega, né? E quando ele terminou de falar, nós tivemos a oportunidade de dizer para ele: doutor, nós somos uma família que levamos Deus a sério. Nós não brincamos com Deus. E nós queremos agradecer a sua vida, porque foi Deus que colocou o Senhor na nossa vida. E quando nós dissemos isso para ele, ele com os olhos cheios de lágrima, um neurocirurgião, olhou para nós e disse assim: e Deus estava lá, porque quem fez aquela cirurgia foi ele. Amém?
Que Deus maravilhoso é esse? É o Deus que abençoa o crente. Isso é bênção de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal e que a mão dele esteja sobre você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, 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 Senhor. Porque o Senhor tem prazer em nos cobrir com as tuas mãos poderosas do Senhor. Pai, eu fico emocionada, Senhor, de ver como o Senhor me tratou naquela época que eu precisava tanto, através desta palavra, que as tuas mãos estavam sobre mim. E agora eu divido com os meus queridos essa experiência que eu tive contigo, porque continua desta forma. Eu não consigo viver sem as tuas mãos sobre mim. Cobre, Senhor, agora com as tuas mãos todos que estão ouvindo esta mensagem. Que eles possam notar agora, que eles possam clamar e pedir as tuas mãos, que eles possam se converter ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que eles possam ser povo de Deus, que eles possam ser crentes no Senhor Jesus, para que possam receber o cuidado das tuas mãos. Senhor, eu te peço agora, cobre, Senhor, o Brasil, cobre os enfermos de Covid, cobre os nossos governantes, o nosso presidente com a tua mão, porque a tua mão tem poder, a tua mão tem vitória, a tua mão nos leva para lugares altos. Senhor, eu entrego agora a nossa nação, eu entrego agora o nosso governante, o nosso presidente, todos que trabalham com ele, que estão investidos de autoridade, os governadores, eu entrego todos eles, entrego, Senhor, as pessoas que estão enfermas debaixo da poderosa mão de Deus e clamamos, cuida deles, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Boa noite, até amanhã.